Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Vou Checar Notícias. Eu sou o Edu Ex. E, meus amigos, hoje nós temos algumas notícias boas para checar, né? Então, nós vamos ver hoje, né, que o arrozão do tio ladrão, né, ou do tio Janjo, o leilão foi suspenso, né, e por enquanto não vai ter mais o leilão, né? O roubo foi, né, frustrado. E também Lula se encontrou essa semana com os reitores de universidades e reclamou porque essa greve está durando tanto tempo, né? Ele disse que os sindicalistas, né, o sindicato é frouxo. E em resposta a Lula, o sindicato respondeu sobre a greve. Vamos ver isso, né, nesse vídeo. Assista até o final. Notícia urgente e ótima notícia aqui com o deputado Lucas Redecker. Estamos na Embaixada do Japão, estamos num almoço aqui com o embaixador justamente para tratar da questão do Rio Grande do Sul, do apoio do país ao nosso estado. E enquanto almoçávamos veio a notícia de que o leilão do arroz, né, que tem muita gente chamando de tia Janja ou de tio ladrão, enfim, foi anulado pelo próprio governo federal. Lucas, grande notícia depois de todo o movimento que a gente fez, entramos na justiça, está agora sob investigação do TCU, um monte de suspeita de irregularidade, anulado o leilão. Lucas Redecker. Imagina só, o governo que fez o leilão teve que voltar atrás do leilão por tudo que aconteceu, com suspeitas de assessores de ex-deputados que estão no ministério, com suspeitas de empresas laranjas, com suspeitas de tudo, anular o leilão. Agora resta ter a esperança de que eles não façam o novo leilão porque ele não é necessário. E o segundo, né? Resta ter esperança, como nós estávamos comentando aqui, o Marcelo comentou, que tenha um leilão que não seja sob suspeita caso aconteça. Mas se tiver um novo leilão, nós vamos entrar, Marcelo, novamente contra o governo, porque não há necessidade de importação de arroz para o Rio Grande do Sul, ocasionando ainda no futuro um aumento de preço do arroz, porque nós vamos fazer com que os produtores não plantem arroz na próxima safra por excesso de oferta no mercado, e aí vamos ter que importar com preço mais caro. Exatamente. Então, além de durante uma calamidade querer importar arroz que o Rio Grande do Sul não precisa, 7 bilhões de reais em arroz, que é 20 vezes, né, Lucas, aquilo que o Salgado Filho precisa nesse momento para voltar a operar. Só para dar um exemplo de tantos que a gente poderia dar sobre as necessidades do Rio Grande do Sul. E além de ser desnecessário, ainda com todo o indício de que havia um rolo grande por trás. Eu inclusive disse, agora a gente está... Pois é de não entender esse governo, né? O Rio Grande do Sul, ele fez a colheita, né, 90% da safra, e tá aquela calamidade toda. Então, em vez do governo comprar o arroz, né, do Rio Grande do Sul, né, para melhorar a situação e voltar tudo a funcionar normalmente, não. Ele quer comprar de fora um arroz, né, de terceira qualidade, prejudicando o agronegócio, né? E como foi falado aí com o deputado, né, o produtor não vai plantar, então vai faltar na próxima safra arroz para o brasileiro e vai encarecer o produto, né? Isso é falta de mentalidade mesmo, ou é algo pensado, que é para destruir realmente o agro brasileiro. Na Embaixada do Japão, que é tanto rolo que daqui a pouco estava pensando que o arroz é para fazer sushi, né? E a gente tem a notícia também que Neri Geller, que era secretário de Goiera do Ministério da Agricultura, acabou de pedir demissão também, que tinha ali envolvimento de ex-assessor, de filho dele nessa história toda. Então, uma maracutaia das grandes era o que provavelmente aconteceria, né? E agora a gente tem essa anulação por parte do governo de algo que não precisaria acontecer, e acontecendo ainda ia ser extremamente prejudicial para os cofres públicos. E outro ponto, Marcel, que alguém falou que tem que investigar até o fim, nós assinamos uma CPI do arroz, e isso também pode ser algo que fez com que o governo retirasse e anulasse o leilão com medo de uma investigação mais profunda
através dessa CPI que nós assinamos e que iríamos debater na Câmara esta semana, né? Exatamente. Proposta pelo deputado Zuco, a CPI. Exatamente. E quero lembrar aqui também que quem esteve desde o início conosco, o deputado Camozato, lá do Rio Grande do Sul, estadual, e depois no TCU entraram junto conosco também o deputado Afonso Ram e o deputado estadual Marcos Vinícius. E nesse momento, né, foi uma comoção generalizada. Olha, não tem deputado e senador sério que não tenha dito que isso era um absurdo. E para o próprio governo do PT anular um leilão, sinceramente, estava na cara demais o absurdo que era. Então, pessoal, ótima Senão notícia. ficaram com medo. Exatamente. Essa é a verdade. Era isso, pessoal. Então, para encerrar a live aqui, obrigado, Lucas, pela parceria Tamo junto. e vamos continuar trabalhando. Com certeza. E vamos voltar para o almoço agora com o embaixador. Depois a gente vai fazer... vai trazer mais notícias dos apoios que a Embaixada do Japão está mandando para o Brasil, né, e para o Rio Grande do Sul em particular, inclusive com purificadores de água que já estão no Rio Grande do Sul para serem distribuídos, né, Lucas? 75. 75 enviados, e também estamos falando sobre a tragédia em Fukushima, onde o Lucas já esteve no passado e agora, né, estamos tratando aqui de eventualmente realizarmos também uma visita técnica para conhecer melhor como o Japão superou aquela tragédia, ainda de certa forma está superando, e de que forma podemos aproveitar essa expertise também no Rio Grande do Sul. Vamos voltar lá para o almoço. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Valeu. Cancelado o leilão. Foi anunciado pelo presidente da Companhia Nacional do Abastecimento da Conab. O Edgar Preto anunciou agora pela manhã que o leilão para compra de arroz importado foi cancelado, né? Anulou esse leilão. Segundo ele, um novo procedimento será realizado. Então, quer dizer, é isso mesmo como o Josias estava falando, teria que ser esse caminho anunciado agora pelo governo, leilão cancelado. É o mínimo, né? Como eu estava comentando, o Josias comentou, eu falei, olha, isso aqui estava insustentável, né? Estava cheirando a queimado demais, o governo ia padecer por isso. Só que a verdade, para que todo mundo está nos acompanhando, esse caso que ganhou tração na opinião pública e todo mundo ficou conhecendo, mas... Pessoal, estou dando uma pausa aqui no vídeo para perguntar a você se você ainda não se inscreveu no canal, né? Se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. A gente precisa crescer esse canal, né? O seu like também é muito bom para fazer o canal crescer novamente. Conto com vocês. É assim, infelizmente. É assim, tem que ser assim? Não, mas é assim. Neste governo, nos governos anteriores, nos governos estaduais, nos governos municipais, por mais que a gente tenha uma lei federal de licitações, você tenha regras de licitação, tudo isso mais, a gente está vendo isso acontecer. Então, a gente vê isso acontecer em vários lugares. A gente vê nas obras emergenciais do município de São Paulo, lugares que não têm condição nenhuma de arcar com uma obra sendo contratado. Claramente você vê sinais de irregularidade espalhados. O Brasil tem que sentar e tem que discutir isso. O problema é que você tem muita, mas muita gente que ganha um cascalho grosso com as regras frouxas, como é hoje. Com o jeito frouxo como é hoje. Porque de um lado você tem as regras, do outro lado o pessoal fala, mas não pode ter regra demais, caso contrário, direciona a licitação, como foi no caso da Starlink, né? Que o pessoal criticou que havia um direcionamento para levar a internet às escolas da Amazônia, né? Então havia um direcionamento que beneficiava a Starlink, ou seja, não pode ter regra demais, mas não pode ter regra de menos. Só que é possível você fazer uma coisa que na maior parte das concorrências, dos certames, seja limpo, seja ok. O que a gente tem visto, na verdade, infelizmente, é uma profusão de coisas como essa, né? Infelizmente, isso não é a exceção. Infelizmente, isso é a regra. E rapidamente, né? Arroz. Arroz que tem sido, na verdade, junto com o feijão, um grande, digamos, vilão, né, pro presidente Lula, né? Porque é o seguinte, o arroz disparou, o feijão disparou e não baixa. Né? Então, o pessoal está esperando que tenha uma deflação maior. Na inflação passada, no IPCA passado, na medição passada, teve uma deflação, o governo comemorou, mas agora saiu a inflação do mês de maio. A inflação para os alimentos em domicílio, 0,66% de aumento, né? Um pouco menor do que no mês passado, mas está lá o arroz com 1,47% de aumento só no mês de maio. Né, o feijão preto caiu 7,9%, mas os outros feijões, e o feijão carioca também, mas no acumulado do ano, né, no acumulado dos últimos 12 meses, o arroz ainda carrega uma alta de 27%, né, o feijão preto de 5%, e o feijão carioca teve uma queda de 19%. Mas o feijão preto e o arroz, essa dobradinha que é a preferência nacional, acaba
jogando para alto a insatisfação com o governo Lula. Então, o arroz subiu. E subiu em parte, Fabíola, pelo que o pessoal está falando, exatamente por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, o que explica o desespero do governo de correr com a licitação para baixar o preço. Só que aí a licitação tem que correr, mas tem que ser honesta. E esse é o ponto, né? Porque agora o leilão sendo anulado, Josias, não corrige o erro, né? Como é que você Não analisa? completamente. Não completamente. A decisão vem bem, mas chega tarde e é incompleta, né? É tardia porque a suspeição estava nítida desde a realização do leilão, desde o resultado, né? Desde a proclamação do resultado. E ela é incompleta porque, se houve falha, é preciso identificar os responsáveis e tomar, em relação a eles, as providências devidas. Porque, se o governo está anulando o leilão, houve incompetência, no mínimo, ou coisa mais grave. Em nenhuma das hipóteses, servidores com essas características, incompetente ou suspeito, é o tipo de servidor que o contribuinte brasileiro deseja ver à frente de negócios como esse, um negócio bilionário como esse da importação de arroz, né? Então, os nomes estão aí, postos, né? Foram contratadas empresas que não tinham condições de realizar esta importação de arroz. Uma fábrica de sorvete, uma locadora de carro, um mercadinho que vende lá queijo de Minas em Macapá. Ora, francamente. E aí tem o secretário da Agricultura, o Nery Geller, a amizade dele com o sujeito que manejava lá a bolsa onde o leilão foi realizado, a Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso, o tal Robson França, o sujeito que intermediou ali a compra de 44% desse arroz. A ligação do Robson França com o Tiago José dos Santos, que é o atual diretor lá de operações de abastecimento da Conab, o sujeito que estava responsável pela realização desse leilão. Disse que o noticiário está aí e não foi, aliás, foi confirmado até, o Robson França é sócio numa empresa que não tem nada a ver com essa importação de arroz, mas é sócio de uma empresa com o filho do Nery Geller. Então, são muitas ligações que não recomendam o negócio, né? E aí diz, cancelou o leilão. Ótimo que tenha cancelado, já devia ter sido feito antes esse cancelamento. Agora, é preciso anunciar, Fabíola, as providências subsequentes, porque isso fica incompleto. Esses leilões, eles são muito suspeitos, né? Por exemplo, aqui no Nordeste, o pessoal está esquecido, não, né? Que foram comprados, né? Ou melhor, foram compradas, entre aspas, porque não chegou os respiradores, né? Foi comprada uma empresa que vende aquele baseadozinho, né? E o governo sempre tem essas manobras, né? Aí o dinheiro some, o pessoal não recebe, né, o que comprou, e muita gente aqui no Nordeste foi prejudicada aí, né, com essa doença que teve aí, que matou milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Quantas pessoas não foram mortas por conta daqueles respiradores que nunca chegaram? Então, com certeza, esse arroz nunca ia chegar aqui, né, no prato do nordestino, porque com certeza milhões iam ser desviados nesse leilão. E, de novo, quando o governo demora a tomar providências tão evidentes, ele está, na prática, tomando uma decisão, que é a decisão de fornecer material para os adversários, a decisão de fornecer matéria-prima para os órgãos de controle. Então, vamos fazer as coisas de forma mais célere e completas, né? Aqui, Fabíola, o cancelamento como disse, vem bem, mas chegou tarde, é incompleto, o governo precisa anunciar algo mais. Espera-se que faça isso. Alguém aqui acredita que a atividade que o governo chamou de os reitores dos institutos federais e das universidades ocorreria se não tivesse a nossa greve? Nossa greve pauta a recomposição orçamentária. Essa reunião, essa atividade é uma grande conquista da nossa greve. Ainda insuficiente, porque nós queremos voltar ao patamar de investimento de $9 mil por aluno, como nossa rede já teve. E ela, quando teve esse investimento, foi para onde?
entre as 3 melhores escolas do ensino médio do mundo. Dinheiro na nossa rede faz ela se qualificar. Boa conquista da greve, mas ainda é insuficiente. Essa questão da greve, a greve ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. O dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. É verdade, presidente. Você é um grande exemplo da necessidade imperiosa de começar uma greve para lutar pelo direito dos trabalhadores e saber a hora de encerrar. Mas, com certeza absoluta, quando você foi preso, condenado pela Lei de Segurança Nacional, você manteve a greve por quê? Porque aquela proposta do patrão era insuficiente. A proposta do governo é insuficiente. Nós temos hoje a menor remuneração do Serviço Público Federal, o pior salário. Fomos o 3º lugar no Brasil participativo. E qual foi o apelo que isso tudo representou? A pior proposta? O pior reajuste? Nós queremos sim terminar essa greve. Nós não queremos que a direita, de forma alguma, capitalize qualquer momento dessa nossa greve. Mas para isso, o governo tem que ter diálogo. E sabe qual foi o diálogo que ele fez? Apressadamente, de forma assintosa, de forma assodada, legalizou um sindicato fantasma, que não representa ninguém. Por que essa pressa? Por que aquele sindicato que estava lá na gaveta pedindo uma carta sindical, de forma tão assodada, apareceu uma carta sindical desse sindicato? Não, senhor presidente, aprendendo com você, nós temos a certeza que essa greve não está na hora de terminar. A jornada de luta essa semana é decisiva, para que a gente se fortaleça na base e faça uma greve muito forte, para que o governo se convença de que isso aqui não é uma ação da esquerda radical. Isso aqui é uma ação de massa, esperançando, lutando para ter os seus direitos reconhecidos. Nós elegemos Lula presidente desse país para poder lutar, para poder esperançar, para poder buscar melhores condições de vida. É isso que nós estamos fazendo. Esta semana, a jornada de luta em Brasília vai ser de fundamental importância para fazer com que essa massa que veio para aqui volte para os seus estados, volte para o seu local de trabalho, para fortalecer a greve e dizer ao governo: mude a sua posição, reconheça a greve e negocie de fato conosco. Eita, vamos terminando esse vídeo por aqui. Eu peço a vocês, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa aquele like, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai mandar esse vídeo para milhões de pessoas aqui no Brasil. Até o próximo vídeo. Vou Checar Notícias vai ficando por aqui. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho de notificações. Até a próxima edição.